Juntas do item 12. Do item 12, deputada Márcia. Vistas conjuntas. Aí sim, hein? Vamos fazer junto, hein? Conjunta. Pois bem. Item de número 3. Projeto de Lei 975/2017, de autoria da deputada Ana do Carmo e outros, institui a política estadual para a população migrante, a ser implementada de forma transversal às políticas e serviços públicos, sob a articulação da Secretaria Estadual da Justiça, da Cidadania e da Defesa do Estado de São Paulo. O relator foi o deputado Douglas Garcia, que deu um voto como ciência do vencedor. Não é contrário, o meu foi a favor do projeto. Mas agora nós vamos... Como é que eu vou votar? Eu nunca vi isso também. Ah, tá. O que é, irmão? Explica seu mas voto aí. eu tenho que votar ou ao contrário ou a favor do projeto. Eu peço a suspensão do nosso trabalho por 30 segundos, por favor. Eu não devia nem ter entrado. Tudo bom? Fala, bonitão. Ah, tá. Lembrando, voltando aqui, lembrando que este projeto já havia sido rejeitado na nossa reunião anterior. E, portanto, nós estamos trazendo ele de volta apenas para dar ciência do relator que eu havia indicado, o deputado Douglas Garcia, para fazer o relato, ok? Então, é apenas para dar ciência. Se alguém, porventura, quiser, a secretaria pode disponibilizar o conteúdo do relatório. Item de número 4. É uma moção 16/2019, de autoria da deputada Márcia Lia. Ela é conclusiva. Aplaude a ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutora Kenarique Boujoquian, pelas ações em defesa dos direitos humanos, visto que sua aposentadoria foi no dia 8 de março de 2019. A relatora foi a deputada Adriana Borgo, que emitiu um voto favorável conclusivamente. Em discussão... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil. Presidente, pessoal, eu vou votar contrariamente. Tanto ao Mas nós estamos relatório. em processo de discussão. Tudo bem, só para explicar o porquê que eu vou votar contrariamente. A desembargadora ela foi punida, né? Punição de censura aplicada pelo TJ, a juíza, que concedeu liberdade a 11 presos provisórios que cumpriram pena há mais tempo do que foi fixado em sua sentença, sem antes consultar a Câmara Criminal. Ela afirma, em outra situação, que o Moro, o juiz Sérgio Moro, hoje ministro aí do governo Bolsonaro, Moro é um destruidor da democracia. Em outra ocasião, ela afirma também que o ministro Sérgio Moro, abre aspas, este rapaz não sabe nada sobre os papéis, os poderes, sistema democrático, nada, nunca soube. Tem aqui uma carta, né, que ela faz ao ex-presidente Lula. Gostaria de ler brevemente aqui alguns trechos. Caro presidente Lula, bom dia. Ocorre que as palavras estão fugindo, não consigo sintonizar a caneta na mão, com a cabeça e o coração que está partido e muito pressionado com tantas injustiças. Lembrando que parece que essa moção é porque ela defende os direitos humanos, né? Pelas quais está passando e, por consequência, também o povo brasileiro. Mais à frente, ela coloca aqui que a proximidade geográfica com o maior produtor de petróleo da América, a Venezuela, o ataque ao projeto da Previdência Social para dar lugar à Previdência Privada, o projeto anticrime de Moro, ela gosta do juiz Sérgio Moro, da maior mediocridade vista, pintada ridiculamente com a salvação, o que constrange, pois é certo que o resultado seria o oposto, como exemplos de nossa história recente demonstram a assunção de cargo no executivo de seu julgador. É vergonhoso que tenhamos um judiciário que não lhe permite falar. Não há algo mais simbólico, calar o presidente, não deixar que seja visto como ser humano que é e que emociona pela alegria que tem em construir um país mais justo e digno. E continua, presidente, nessa nota aqui é enorme, né? Tem outros trechos aqui dizendo, né, das injustiças, né, que cometeram aí contra o ex-presidente Lula. Então, só para trazer ciência aos nossos pares que talvez não saibam, né, o tipo de direito humano que a ex-juíza defendeu aí em sua carreira. Exemplifiquei aqui, por exemplo, alguns trechos de carta da desembargadora. Senhor presidente,
Pela ordem, deputada Adriana Borgo. Eu desconhecia realmente tudo isso que você leu aí, mas então vamos votar para agradecer ela pela aposentadoria. Então, o voto continua sendo favorável. Obrigada. Mais alguém deseja presidente. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Não, o deputado Douglas pediu primeiro, deputada Marcelia. Pode falar. Uma questão de cavalheirismo, senhora presidente. Se a deputada Marcelia quiser falar, fica à vontade. Se ela quiser, a Eu deputada quero. escolhe. Aliás, eu quero não, tenho direito. Não, que ele está te cedendo Tá, o obrigada. tempo, porque ele pediu depois, Você viu, eu fiquei aqui no meio, eu faço eles ficarem bonzinhos. antes de Vossa Excelência. Deixa comigo. Senhora Pode dizer. presidenta, Beijar na mão, rapaz. Dá um carinho. deixa a assessoria terminar aí o trabalho para a gente continuar a sessão. Senhora presidenta, eu penso que falar da desembargadora, a doutora Kenarik Bojiquian, para quem conhece a trajetória, a história, né, de uma pessoa que é defensora das minorias, que é defensora dos direitos humanos, que é reconhecida internacionalmente pela história de luta e de vida que essa mulher tem, é algo que até nos emociona. Então, palavras jogadas ao vento, de fato, é algo que, neste momento da sociedade brasileira, é algo extremamente gritante. Eu queria me contrapor à fala do deputado Gil, porque o Conselho Nacional de Justiça anulou censura imposta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo à juíza Kenarik. Desembargadora havia sido punida após liberar presos provisórios encarcerados por tempo maior do que o previsto na própria sentença. O Conselho Nacional de Justiça absolveu hoje, dia 29 daquele ano, por 9-1, a desembargadora Kenarik, punida com uma censura administrativa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por ter libertado, em 2015, 11 réus presos provisoriamente. E assim vai a matéria, eu não vou me alongar muito, mas outra injustiça foi corrigida pelo Conselho Nacional de Justiça quando dessa barbaridade que aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo. O que a gente tem visto, e aí eu tenho muita tranquilidade em dizer, é que, de fato, quem estudou direito, né, nos tempos áureos em que eu estudei direito há mais de 30 anos atrás, a gente tinha a possibilidade de entender o que, de fato, significava, né, o processo penal, o processo civil, o direito constitucional, tudo aquilo que a gente aprendeu nos bancos da faculdade, hoje a gente vê sendo rasgado e jogado no latão do lixo. Muitos dos professores que hoje ministram aulas ainda têm dito que o que eles estão vendo nesses processos da Lava Jato é algo absurdo do ponto de vista legal. E não sou eu quem digo, são juristas do mundo inteiro. Do mundo inteiro estão criticando grandes juristas da Europa, grandes juristas da América, estão criticando de forma veemente, com dados substanciosos, tudo o que aconteceu sob a batuta, sob o comando do juiz Sérgio Moro, que, aliás, ainda continua ministro da Justiça, porque, segundo o pessoal do PSL, né, eu li vasta literatura aí nas redes sociais dizendo que ele só não deixa o Ministério da Justiça hoje porque ele não tem para onde ir, ele não tem como subsistir do ponto de vista financeiro, né? Quem disse isso foi o líder do governo, o deputado delegado Valdir. Então, não sou eu quem estou dizendo. E depois da vergonha nacional que nós passamos ontem com o Leão e as Hienas, onde o presidente da República não se posta, eu já disse isso várias vezes, eu vou repetir, como um estadista, não se posta como alguém que deveria respeitar as instituições, e ontem foi a gota d'água naquilo que a gente sabe que representa a soberania de um país, né? O ridículo
o ridículo que ele expôs o Brasil no mundo todo, com aquele vídeo ridículo do leãozinho com as hienas. Hiena só vai para cima de leão que está morto. Então, é bem simbólico aquele vídeo, né? Porque as hienas, de fato, estão indo para cima do leão. E ele desrespeitar o Supremo Tribunal Federal, haja visto a manifestação do ministro Celso de Mello, né? Prova o momento grave que as instituições brasileiras atravessam por conta dessa imbecilidade que atingiu aí as mentes das pessoas no nosso país. Então, eu continuo defendendo a doutora Kenarique. Gostaria de pedir aos deputados, aos colegas deputados, que a gente pudesse votar essa moção de aplauso pela história de vida dessa mulher, pela história de vida dessa desembargadora, pela história dela enquanto defensora dos direitos humanos. Então, eu gostaria de pedir aos colegas que pudessem minimamente conhecer a história de vida da Kenarique, para que a gente possa votar isso aqui, sabendo que uma moção de aplauso é extremamente bem-vinda, porque ela representa o que muita coisa não está sendo representado neste momento na sociedade brasileira. Muito obrigada. Continue a discussão. Apenas para complementar, então, a Kenarique, mais do que uma defensora dos direitos humanos, eu acho que ela marca a trajetória dela por ser uma defensora da democracia, das instituições sólidas e fortes no nosso Estado e no nosso país, e mais do que isso, por ser uma grande defensora também das causas da mulher. Nós lançamos aqui a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, ela esteve aqui presente, teve uma participação muito importante. Então, a despeito se ela soltou ou não soltou algumas pessoas, a história dela e a trajetória dela, eu acho que é motivo de respeito e de orgulho, sobretudo para nós, mulheres, que temos nela uma grande defensora das nossas causas. Mas vamos lá. Continue em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação. Como vota o deputado Altair Moraes? Contrário. Como vota a deputada Érica Malunguinho? Favorável. Como vota o deputado Arthur Duval? Contrário. Contrário. Como vota o deputado Olim? Olha, eu até concordo com algumas coisas que ela falou do nosso ministro, mas infelizmente eu não posso votar. O meu voto vai ser o voto contrário, que Deus tenha ela bem longe da gente. Deputado Douglas? Contrário. Como vota a deputada Damares? Contrária. Como vota a deputada Adriana Burgo? Favorável. Como vota o deputado Gil Diniz? Contrário. Como vota a deputada Marcelia? Favorável. E esta deputada também vota favoravelmente. Votos insuficientes para aprovar o projeto que está rejeitado. Projeto não, a moção. E vamos designar a própria deputada. Posso designar a Adriana Burgo ou não? Quer que eu seja? Vou designar a deputada Érica Malunguinho, então, para fazer... Não. O Gil. Você. Obrigado pela honra, presidente. Você vai fazer o relatório. Parabéns, Estou lisonjeado. Parabéns. Eu na lota, hein, irmão? Eu na lota. Item de número 5, moção 227/2019, deputado Rodrigo Moraes. De autoria. É conclusiva, aplaude pela ação de coragem, desprendimento e alto espírito de altruísmo e solidariedade no socorro às vítimas humanas e animais do rompimento da barragem do Vale, no município do Brumadinho, Minas Gerais, a doutora Camila Prosdocimi, médica veterinária da cidade de Salto, que agiu de forma honrosa, que dignifica a classe e a respectiva formação profissional. O relator foi o deputado Arthur Duval, que emitiu um parecer favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Arthur Duval. Item de número 6, a moção 31/2019, a autoria da deputada Marcelia, conclusiva, manifesta veemente protesto de veto total ao senhor governador João Dória ao projeto de lei número 1257 de 2014, que institui o Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Tortura e o Mecanismo de Prevenção e Enfrentamento à Tortura do Estado. A relatoria foi da deputada Érica Malunguinho, que emitiu um parecer favorável conclusivamente. Em discussão,
Pela Não, ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Apenas para questionar, esse projeto aqui foi aquele que essa casa tinha discutido em março, mais ou menos, quando começamos nessa nova... Esse não é projeto, é uma moção. Uma moção, mas é o projeto 1257/2014. Ah, sim. Se eu não me engano, era de um deputado do PT, da legislatura anterior, que não foi reeleito. Não, era da legislatura ainda... Está em discussão? Diogo? Está em discussão, deixa eu só esclarecê-lo. Era do deputado Adriano Diogo, salvo engano. Sim, sim. Do deputado Adriano Diogo e da legislatura ainda que finalizou em 15 de março de 2015. Sim. Aí esse projeto ficou na casa, sendo debatido, sendo discutido, com a perspectiva de ser aprovado, mesmo o deputado não estando aqui, dada a importância do tema. Acabou não indo para a votação no final da legislatura passada, e entrou para essa legislatura. Mas, dá para discutir, presidente? O nosso assessor aqui está me adicionando uma informação que o deputado Carlos Bezerra, do PSDB, na época, apoiou o projeto e fez um substitutivo. O deputado Olim deve lembrar. Eu lembro. A deputada Marcelia deve lembrar também, porque somos da legislatura anterior. Me lembro. Fez um substitutivo, mas não conseguimos evoluir. Sim. Entendeu? Na verdade, esse projeto é da legislatura passada, né? E nós, no início do ano, no início da legislatura, discutíamos a queda ou a manutenção do veto. Do veto, justo, porque ele havia sido aprovado pela casa e o governador vetou integralmente. Isso. E veio para casa, estava na ordem do dia, a discussão da manutenção do veto ou a derrubada do veto. Aí, por um acordo ali de início com o líder do PT, o deputado Barba, nós tiramos de pauta justamente porque ia acontecer a manutenção do veto. Então, justamente esse, Douglas, é esse projeto que nós discutimos no início da legislatura, que a Márcia faz uma moção de repúdio ao veto do governador, né? Mas acho que com certeza aí, quando voltar para a pauta, de repente a gente consegue. O veto não está em discussão, não está. Na verdade, já foi vetado. Ela tá colocando uma moção de repúdio. Repúdio ao veto, certo? Se nós depois vamos derrubar o veto ou manter o veto é outra discussão. É outra discussão, claro. Mas só para explicar Tá. Continua a discussão. Não havendo oradores inscritos em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovados. Pela ordem. É uma votação nominal. Já dei o... Foi votar? Não, você foi justamente quando... Não, você nem deu o comando de aprovar. Pode ser. Como vota, Vossa Excelência? Eu voto contrário à moção. Como vota a deputada Adriana Borgo? Favorável. Como vota a deputada Marcelia? Favorável. Como vota o deputado Val? Contrário. Contrário. Como vota o deputado Olim? Olha, pela deputada Marcelia, eu vou votar favorável, mas eu ia votar contra. Como vota o deputado Douglas? Contrário. Como vota a deputada Damares? Contrário ao relator. Como vota a deputada Malunguinho, Érica Malunguinho? Favorável à relatoria. Como vota o deputado Altair? Contrário. Esta deputada vota favoravelmente, o que empata a moção, e o meu voto é de desempate favorável. Então, foi aprovado a moção da deputada. Esse voto do Olim valeu por 2, hein, Olim? Bem aqui. Valeu. Item de número 7. Governador, né? Tudo. Moção 64/2019, de autoria... Rezando a cartilha do governador. De autoria do deputado Dirceu Dalben. Conclusiva. Aplaude o trabalho da freira missionária Irmã Rita Barroso de Albuquerque, conhecida como Irmã Rita, no combate à desigualdade social e no auxílio aos mais carentes e indefesos. A relatoria foi do deputado Rafael Silva, que emitiu um parecer favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores inscritos em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Para deliberação agora, o item 8 está com vistas, o item 9 está com vistas. O item 10, requerimento 13/2019, que eu vou passar para a deputada vice-presidente dessa comissão, deputada Adriana Borgo. Obrigada, presidente. Requerimento 13/19 da deputada Beth Saão, solicitando que essa comissão possa estabelecer um calendário de visitas às unidades prisionais de
Pirituba, Guariba, Praia Grande, Osasco, Avaré, Serra Azul 1 e 2, Pacaembu, Valparaíso, Mauá, Iaras e Independência, podendo agregar outras unidades com a finalidade de fiscalizar a alimentação, a assistência médica, a lotação, as condições de higiene e o tratamento físico e mental dos encarcerados, bem como as condições de trabalho dos servidores públicos em tais localidades. Vistas, deputado Marcelinha, delegado Olim, Betção, enfim. Em discussão. Pelo senhor presidente. Pois não, pela ordem. Queria pedir o voto nominal, por favor. Ainda não. É regimental. Só está em discussão ainda. Está em discussão ainda. Como vota o deputado Douglas Garcia? Está em discussão ainda. A senhora precisa falar em votação. Está em discussão ainda. Alguém Nós mais estamos em quer? discussão e eu queria me inscrever para discutir. Opa. Não entendi. Em discussão, deputada Beth. Não, eu queria... na verdade, nós estamos aqui há algum tempo tentando fazer visitas aos presídios. E, de forma recorrente, nós temos tido vistas, tanto é verdade que o número de vistas aqui é grande, extenso. Eu queria apelar aos deputados e deputadas desta comissão para que nós fôssemos e vamos, tanto na qualidade de quem tem uma visão sobre isso, quanto na qualidade de quem tem outra. O que nós não podemos, na minha avaliação, é nos omitirmos e não irmos visitar os presídios, para saber como é que eles estão. De repente, nós podemos sair de lá com ideias diferentes, com encaminhamentos diferentes. Não é? Por quê? Eu gostaria muito, eu apresentei esse requerimento, porque eu gostaria muito de ir com a comissão. Eu poderia também fazê-lo individualmente, através do meu mandato como deputada, certo? Então, eu achei mais interessante submetê-lo ao aval de vocês, para que vocês também se somassem a isso. Né? Nós temos que reconhecer que nós temos presídios que têm problemas, nós temos presídios que podem estar em condições melhores, etc. Né? Mas o que nós precisamos é constatar com os nossos próprios olhos. Afinal de contas, nós também somos fiscais do Executivo, em todos os seus mais diferentes segmentos. E, portanto, essa é a minha justificativa, pedindo para que esse projeto seja aprovado, porque aí nós podemos tirar uma comissão. Quem quer ir, quem não quer, entendeu? Independentemente de qualquer coisa, do resultado, se for resultado positivo, é melhor. Caso não seja, nós vamos ter que ir também, porque eu me sinto na obrigação, da mesma forma que a gente visita hospitais, que a gente visita escolas, que a gente visita outros próprios públicos estaduais, a gente também tem que visitar os presídios. Eles estão no nosso escopo de atuação. Então, era isso, senhora presidente. Deputada, eu também quero contribuir, dizendo que eu gostei muito do seu requerimento, quando vocês colocaram aqui, podendo agregar outras unidades. Há bastante tempo eu estou aqui nessa casa, nessa comissão, tentando que os presídios da Polícia Militar e da Polícia Civil sejam vistoriados. Os presos desses presídios têm um diferencial entre os outros. A maioria deles acaba sendo inocentado, porque estavam em trabalho e há trabalho como extensão do Estado. E sofrem com todo o descaso possível dentro desse presídio. E ninguém tem coragem, porque todas as vezes que eu peço para trazer alguém aqui, né, a gente esbarra em Estrela, esbarra no próprio governo do Estado, em coisas que eu não sei qual é o medo, né, de se abrir as portas para que essa comissão investigue o que acontece lá, já que a gente tem mais de 80 denúncias registradas no gabinete de esposas de policiais. Então, parabenizo a senhora por esse requerimento, independente do resultado, se a senhora me permitir, gostaria de te acompanhar e de incluir o presídio Romão Gomes e o da Polícia Civil. Pela ordem, presidente. Uma breve... pela ordem, presidente Adriana. Pois não. Só uma breve coisa aqui. Se a deputada Beth Saão, se a deputada Adriana Borgo querem visitar o presídio, eu dou uma dica aqui. Vá. É simples, é só ir. Filma, faz a denúncia que quiser. Não precisa ficar fazendo esse tipo de coisa aqui. Então eu vou votar contrário, não porque eu tenho medo que visitem presídio. Porque o dia que eu quiser visitar um presídio, eu pego meu carro e vou. Todo mundo aqui é deputado, todo mundo tem mandato, todo mundo tem telefone, todo mundo, inclusive, pago pelo Estado, tem o carro, tem motorista particular. Vá. Só isso. Então, para que serve essa comissão? Pela ordem, a gente está querendo agregar. Agora, se for para ser individualista, a gente não precisa votar mais nada aqui. Cada um faz o que quer, é minha opinião. Pois não, deputada Marcelia. Pela ordem. Eu penso que
é muito importante que a gente possa fazer as coisas coletivamente. A sociedade está caminhando cada vez mais para o individualismo. A gente precisa ter ações coletivas. E fazer visita a um presídio, enquanto Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, tem outra conotação. É de outra forma que a gente é recebido e que a gente tem a possibilidade de estar vendo, de fato, aquilo que a deputada Beth pede no seu requerimento. Quer ver as condições de higiene, quer ver como é que eles estão sendo tratados do ponto de vista físico e mental, quer saber como é que estão as condições da alimentação, porque a gente recebe no dia a dia, deputada Adriana, muita gente fazendo, muitas mães que têm os seus filhos encarcerados, que têm os seus maridos encarcerados, as mulheres encarceradas. A gente recebe, inclusive, denúncia de que sequer mods essas mulheres recebem nos presídios, que é uma situação extremamente desagradável para nós mulheres. Enfim, são muitas as denúncias, e quando a gente vai, enquanto Comissão de Direitos Humanos, óbvio que ninguém aqui precisa da autorização de ninguém para visitar nada. Nós temos prerrogativas, e as nossas prerrogativas elas são respeitadas. Porém, eu penso que a comissão se apresentando enquanto a Comissão de Direitos da Assembleia de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa tem um outro papel e cumpre o papel institucional. Então, eu gostaria de pedir aos colegas que a gente pudesse votar favoravelmente a esse requerimento da deputada Beth Saon. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem. Só para dizer, respondendo um pouco a colocação do deputado Arthur Duval, que individualiza comportamentos e procedimentos e atitudes, eu, ao contrário, prefiro compartilhá-los. E vou fazer isso fiz isso durante toda a minha trajetória política, aqui nesta casa, vou continuar fazendo. Obviamente, caso isso não seja possível, não tenho nenhum óbice em não fazê-lo. Claro que fomos, como já fui em outras ocasiões, em Fundação Casa, em tantas outras entidades, em abrigos, em população em situação de rua, em Cracolândia, em entidades que lidam com dependentes químicos, enfim. A nossa visitação está aberta àqueles lugares onde nós entendemos que nós precisamos estar. Políticos, na minha avaliação, têm que ir aonde está o povo. E dentro dos presídios também tem uma população de apenados, muitas vezes tratados da forma mais vil que um Estado pode tratar as pessoas e não deveria fazê-lo na qualidade de uma autoridade pública. Portanto, isso era apenas a última recomendação que eu faço em relação a este requerimento. Devolvo a palavra, está aí na presidência a deputada Adriana Borgo. Pela ordem, senhora presidente Adriana Borgo. Pela ordem, deputado Douglas. Apenas para colocar, de forma bem sucinta, deputada Adriana Borgo, quando a senhora veio me questionar com relação ao requerimento que a senhora havia feito, a visita aos policiais militares no presídio de Romão Gomes, né? Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, tenho certeza de que a senhora combate muito essa questão da falta de direitos humanos aos nossos policiais militares, mas por uma questão de coerência, deputada, eu estou votando contrário a qualquer tipo de requerimento de visitação a presídios. Eu sempre luto para que a população, principalmente aquela que não está encarcerada, tenha sim os direitos humanos, porque eu acredito que no Brasil hoje os direitos humanos eles só protegem aqueles que estão atrás das grades. Eu também não posso colocar assim, eu defendo muito os policiais militares, porém eu não posso colocar a minha mão no fogo e ter a mais absoluta certeza de que todos aqueles que estão no Romão Gomes são santos, né? Não dá para colocar uma auréola sobre a cabeça deles, mas eu tenho certeza absoluta de que a senhora, como deputada representante dos policiais aqui nessa casa, assim como muitos da bancada do PSL e muitos outros da bancada da bala, vão lutar muito para que os nossos policiais militares tenham os direitos humanos aqui é devido. Por isso, todos os requerimentos que entrarem nessa comissão, que forem de visitação de presídios, eu votarei contrário. Apenas para deixar esclarecido, para que a senhora futuramente não venha se enfurecer com a posição desse deputado. Muito obrigado. Não, jamais, deputado Douglas. A gente aqui não se enfurece. Aqui, assim como nossos policiais, muitos deles lá, como o senhor disse, não são todos santos, aqui também não tem deputado todo mundo santo, não. Aqui tem muita gente ruim, mas a gente está aqui para conviver. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem. Desculpa. Eu só queria... Desculpa, gente. Eu
Só quero ratificar a importância do judiciário e as pessoas que estão apenadas dentro das penitenciárias, elas estão pagando a pena de reclusão, absolutamente e unicamente. Essa é a pena. Qualquer coisa que vá além disso está ferindo, sim, os direitos humanos. E direitos humanos é para todas as pessoas que têm cérebro, são humanos, né? Pela senhora presidente. Pela ordem, deputado Altair. A gente vê aqui todo mundo falando que visita muito presídio e fez várias... A Beth Saão falou, a deputada, respeito de verdade. Mas eu duvido muito que alguém aqui nesse plenário tenha visitado mais presídio do que eu. Eu faço trabalho no presídio há 25 anos, como pastor evangélico. Há 25 anos. Em 10 estados. Então eu conheço muito bem a situação do presídio, dos presidiários. E realmente tem sido desumano. Em muitas áreas tem sido desumano. Não sou a favor do que eles fazem, sou a favor da pena, sim, tem que ser cumprido. Mas a gente não pode ser desumano, né? Eu penso, não agora só como parlamentar, mas como toda a minha vida, nesses 25 anos fazendo trabalhos em vários presídios, Fundação Casa, trabalho de rua. Eu faço isso há 25 anos, há muito tempo. A gente ouve muita gente falando de esquerda e tal, e sem querer se ofender ninguém, mas tem pessoas que acham que só quem faz isso é o pessoal da esquerda, né? Não, porque sou esquerda, eu visito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu faço isso há 25 anos. Eu faço com muito prazer, com muito amor, porque eu amo pessoas. E, realmente, nesse caso do presídio, eu sou a favor, sim. Eu sou a favor que a comissão vá, que as pessoas vão lá ver de perto. Tem uma força maior. Tem uma força maior quando há vários deputados, uma comissão visitando. Tá? Isso não nos impede de fazer o trabalho individual. Tá? Eu tenho feito isso, mas eu tenho que ser coerente com a minha fé. Obrigado. O senhor falou a palavra mágica, eu amo pessoas. É isso aí. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Solicito votação nominal. É regimental. Como vota o deputado Douglas Garcia? Contrário. Como vota o deputado Gil Diniz? Contrário. Como vota a deputada Beth Saão? Favorável, senhora presidente. Como vota a deputada Marsalia? Favorável. Como vota o deputado Arthur Duval? Contrário. Como vota o delegado Olim? Contrário. Como vota a deputada Érica Malonguinho? Favorável. Como vota a doutora Damares? Contrário. Essa presidente vota... o deputado Altair, como vota? Eu me abstenho. Essa presidente vota favorável. Como vota deputado Gil Diniz? Já votou? Já votei contrário. E deixa o meu representante, quem quiser, no meu lugar, que já vi tanto que eu não aguento mais isso. Quantos votos foram? Rejeitado. Rejeitado. Vamos nós sozinha, dona Beth. Subcomissão, tem Não, também, Adriano, quiser agora acabar, tem, eu vou. presidente, tem mais 2 requerimentos de minha autoria, portanto, a presidência fica com Vossa Excelência. Tá. Permanece. É o item 13. 13 e 14. Ok. Requerimento 28 de 2019, da deputada Beth Saão, solicitando o convite à doutora Ana Amélia Mascarenhas Camargos, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção de São Paulo, e também ao doutor Antônio Luiz de Oliveira, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Ribeirão Preto, com a finalidade de que ambas comissões possam promover relato de suas atividades e possam contribuir com essa comissão a partir de suas experiências e constatações. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão em votação. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Solicito votação nominal. É regimental. A Érica foi embora. Ô, Douglas, viu? Espera aí. Deixa eu achar meu papel. É o 13. É o 13. Como vota o deputado Douglas Garcia? Pulei. Solicito suspensão dos trabalhos por 30 segundos, senhora presidente. É regimental. Desculpa, ia por lá. Saiu? Não, só mais Tá bom. Se não tiver, porque assim, o PT deixou passando o requerimento do CONDEP. Rejeitou, né?
Vou passar para você o contato, você trata direto com ele. Pode ir. 13, eu acho que eu não Eu coloco minha senha. Deixa o like. Instagram, só YouTube. Pode falar horário? Eu não tenho nada contra. Não tem nada contra. É da ordem, mano. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Eu Douglas. retiro meu pedido de votação nominal. É regimental. Em votação. Os senhores deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, questão de ordem, senhora presidente. Pois não? Se é votação nominal, não tem que ser pedida por cada deputado? Não pode ser aprovado? Não, ele tirou. Ah, retirou? Retirou, deputado. Peço desculpas, então. Imagina. Item 14. Requerimento 31/19 da deputada Beth Saão, solicitando que, quando do comparecimento do presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, senhor Dimitri Salles, a essa comissão, em decorrência da aprovação de requerimento do deputado Douglas Garcia, em reunião realizada em 1/10/2019, para expor medidas adotadas no combate ao genocídio dos policiais militares, que aproveite a oportunidade e traga breve relatório sobre a atuação do CONDEP no Estado de São Paulo. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo essa comissão à presidência. Obrigada, senhora presidente, deputada Adriana Borgo. Item de número 15, requerimento do deputado Coronel Telhada para que esta comissão apresente moção manifestando aplausos à memória do capitão Mário Cosel Filho. Texto para assinatura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil. Quando puder discutir, gostaria de discutir a Está discutido, está aberto para discussão. Na verdade, presidente, só queria que fizesse uma conferência, porque, salvo engano, o Mário Cosel ele não foi promovido ao posto de capitão, ele foi promovido a sargento. Para quem não lembra, o Mário Cosel Filho era um soldado aqui do outro lado da rua, no quartel do 2º Exército, né? E no regime militar, uma Kombi lotada de explosivos foi jogada ali no muro, ele veio verificar do que era e foi explodido ali, seus restos mortais ali ficaram pelo pátio. E ele foi promovido, após a sua morte, ao posto de sargento. Então, o Coronel Telhada ele faz aqui, né, essa moção de aplauso à memória do Mário Cosel Filho, um soldado, seus quase 20 anos, que foi brutalmente assassinado quando estava em trabalho. Só gostaria que houvesse a correção aqui, que ele não é capitão, não. Ele não foi promovido ao posto de capitão, não. Eu peço vistas, então, do presente requerimento, apenas para que a gente possa fazer a correção correta, com base depois porque ele não é... Ele é para ele é praça. Para que possa oficial vir, não votar. corretamente. Precisa avisar o Telhada, deixa que eu falo para ele. Peço vista conjunto. Vista conjunta. Foi promovido pelo Coronel Telhada. Bem, para a ciência, eu não preciso ler, né? Vamos dispensar as leituras da ciência, acho... Senhora presidente. Pois não, Douglas. Apenas para fazer uma breve comunicação, senhora presidente, em defesa do ministro Sérgio Moro, diante do que foi colocado, eu me coloco com prazer o trabalho que o ministro Sérgio Moro tem feito no Palácio, tem feito no Ministério, né, da Justiça. E se ele tivesse, por acaso, o sobrenome de Lia, né, se ele fizesse parte da família Márcia Lia, talvez ele fosse coordenador de políticas educacionais de Araraquara, como eu sei que o prefeito Edinho Silva adora abrir cargos para essa família na cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Não havendo... Rapidamente, 30 segundos. 30 segundos, rapidamente. 30 segundos. Só deixar a minha congratulação aqui ao exército americano que matou o líder do ISIS, né? O mundo hoje está mais seguro porque aquele fascínora teve o seu destino certo, graças a Deus ali, covardemente se explodiu, levou ali 3 dos seus filhos, infelizmente, mas o mundo acorda mais seguro hoje, que graças ao exército norte-americano, nós não teremos mais esse líder fascínora degolando, matando, cometendo atentados terroristas pelo mundo. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda bem que não deu mais score, não vai. Apesar que eu sou contra eles todos. Contra até embaixo d'água. O ISIS. É, o EI. Estado Islâmico. Pô, mano, essa base do governo tá contigo. Mas acho que a violência não leva a nada, entendeu? Ah, ele podia se render, né? E as crianças... Não, mas foi ele que levou, Beth. Foi ele que levou os filhos dele. Entendeu? Ô, essa base do governo aqui, mano, repudiou o governador, hein? Você tá ninja, hein? E que é, Gil? Vem cá. Você conseguiu que a base do governo